gente entende, né? Então a gente tem que viajar na história. Por exemplo, o primeiro jornal que se tem notícia era dos anos 100 antes de Cristo e foi editado por Júlio César. Como era esse jornal? Era para contar os feitos dele. Ou seja, eles copiavam num pergaminho e colavam nas paredes das cidades para narrar aquilo que ele tinha feito. Então veja bem, o jornalismo, o jornal, como a gente entende, ele já nasceu atrelado a quem está no poder. Então o jornal, o jornalismo, a comunicação, na verdade, ela é um instrumento de poder. Então informação é poder. Então nesse sentido, por exemplo, o que é notícia, em que ela se baseia, né? A notícia é um fato relevante que interessa a todos, mas também pode ser uma coisa irrelevante que vira fofoca. E o jornalismo verdadeiro, por exemplo, como a gente entende, ele se baseia no princípio da verdade. Mas não é só o jornalismo, são todas as profissões. E a verdade é um compromisso social daquele que quer abraçar qualquer carreira. Então, aí nós temos que ir fundo também na filosofia, no estudo das ideias, para saber o seguinte, né? Aprofundar na compreensão da alma e das raízes dos vícios e das virtudes que estão na base de tudo. Então, por exemplo, você pode ser um bom pintor, um bom matemático, um bom médico, um bom comunicador, mas se você tiver e exercer esse trabalho com a virtude. A virtude aperfeiçoa a pessoa, torna a boa, inclinada ao bem. Assim como o vício, pelo contrário, transforma essa pessoa numa pessoa má, né? E tudo que ela for fazer também não terá essa coisa agregada que é o bem. Então, o que eu posso dizer para vocês também é o seguinte: a gente lembrar de uma coisa. Em Gênesis, vou até ler aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 a 5. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesses de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos e nem a tocássemos, não suceda que morramos. Porém a serpente disse à mulher: vós de nenhum modo morrereis, mas Deus sabe que em qualquer momento que comerdes dele se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então eu desconfio que o Satanás foi o primeiro jornalista a divulgar uma fake news, né? Ele sabe onde a gente entrou, né? E por último também, eu quero destacar uma coisa. O que é profissão? Profissão vem do latim professio, professiones. Significa professar, ensinar. Antigamente, todas as profissões, elas eram ensinadas de pai para filho ou de um mestre para um discípulo. Daí que a profissão vem assim, o profissional vai ensinar, vai professar aquilo que faz. Então a pessoa, ela se destaca, ela é aquilo que ela faz, mas ela pode escolher inclinar-se para o bem, para a virtude ou para o vício, ser um bom profissional ou um mau profissional, né? E aí nós vamos lembrar também de uma outra parábola, né, de Jesus, que fala sobre os talentos. O que são os talentos, né? O Senhor chamou 3 empregados, ao primeiro deu 5 talentos, que era o dinheiro da época, e ao segundo deu 2 talentos, ao terceiro deu 1 talento. Falou assim: ó, eu vou viajar, você fica com esses talentos aí e investa, e quando eu voltar eu quero ver o que vocês fizeram. Estou traduzindo aqui, não literalmente. O patrão viajou, passou anos e retornou. Chamou o primeiro empregado, ao qual ele tinha dado 5 talentos. Perguntou para ele: o que você fizeste com 5 talentos? Falei assim: meu senhor, eu trabalhei, investi, e aqui tem 10 talentos. Muito bem, ele elogiou o empregado: fareis parte da minha administração.
Chamou o segundo, mesma coisa, falou assim, ó, eu trabalhei, investi e trouxe 4 talentos. Está aqui os 4 talentos que eu entrego a Vossa Senhoria. O terceiro, que era só um talento, ele falou assim, eu sempre soube que o senhor é muito rígido, o senhor é muito justo, muito rígido com os empregados, eu fiquei com medo, enterrei esse talento e trouxe ele aqui. Então ele mandou, expulsou esse empregado, mal empregado, porque não fez o bom uso do talento. O que é o talento? É o dom, a vocação que vocês têm de inclinar aquilo que vocês vão fazer para transformar isso, não em bem para si, mas para os outros, para a sociedade. Então é esse talento que será cobrado de vocês por Deus. Então o talento é o que você vai fazer, enquanto profissional, para transformar a sua vida, mas o do seu próximo. Então é uma forma de, como a gente pode dizer, de se aperfeiçoar na virtude e na comunhão das pessoas. E por último eu diria o seguinte, que vocês, os jovens, sabendo que os vícios começam na juventude, aos 14 anos, então vão buscar ler, aprender, estudar, escrever. Não é prerrogativa de jornalista nem de escritor, deveria ser de todos. Então para isso vocês têm que buscar os livros, os bons livros, de bons autores, que levam vocês a viajar e a aprender a raciocinar e a entender as palavras, porque hoje as pessoas não entendem mais as palavras, então não entendem o significado daquilo que está sendo dito. E hoje, muito mais do que nunca, nós vivemos um mundo de mentira, de fake news, como se diz aí, Por quê? São todas as informações que circulam no mainstream, na internet, por todo lado, que você não tem tempo de aferir a veracidade daquilo que está sendo dito. Então é necessário, de todo modo, você buscar as fontes primárias daquilo que você está ouvindo e daquilo que você vai propagar. Porque você, da mesma forma como o jornalista ou qualquer influenciador, ele tem que ter um compromisso com a verdade, porque ele pode prejudicar as pessoas e ele tem essa responsabilidade social de se amarrar à verdade. E nesse sentido, eu vou só pedir mais um pouquinho, que é o seguinte: você tem um lado a verdade e você tem a mentira. Então vou contar um casinho aqui, o que a mentira pode provocar na vida de uma pessoa. Então isso aconteceu na França, alguns séculos atrás. Uma mulher, uma moça, essa aldeia toda era católica, o padre já tinha catequizado todo mundo, e em um certo momento uma moça viu a sua vizinha receber de noite, não era uma viúva, ela recebeu um homem à sua casa de noite. Logo ela pensou, falou assim, essa mulher aí não está fazendo coisa certa. E ela espalhou essa notícia de que ela tinha recebido um homem na sua casa de noite. E essa notícia espalhou por toda a aldeia, e essa mulher ficou numa situação difícil, que era uma pessoa boa, pessoa virtuosa, e no entanto a sua reputação foi jogada na lata de lixo por essa jovem. Aí a jovem se arrependeu, foi confessar com o padre falou assim, olha, o que você fez a essa mulher é uma coisa irreparável, porque o homem que ela recebeu na sua casa era irmão dela, ela estava acolhendo o estrangeiro, era o irmão dela, que é caixeiro viajante, e agora todo mundo a tem como uma prostituta. Assim, a menina ficou tão desesperada, falou assim, mas o que eu posso fazer para reparar esse mal? Aí o padre falou, olha, seguinte, me traz uma galinha viva. E ela buscou essa galinha, trouxe aqui, padre, tá a galinha, o que eu vou fazer com essa galinha? Assim, agora você sobe a torre da igreja, arranca as penas dessa galinha viva e joga essas penas na janela. Ela lá desesperou a galinha inteira, e voltou para o padre, aqui está a galinha pelada, o que vai fazer com essa galinha agora? Falei, não, ela vai virar sopa, mas agora
como penitência pelo mal que você fez, você vai catar as penas que você jogou fora e colocar nessa galinha. Mas é impossível, o vento carregou tudo. Você foi com uma mentira que você colocou, que você contou. Então daí a preocupação daquilo que você vai falar sobre coisas, sobre pessoas e sobre ideias. As pessoas ignorantes, fúteis, ela fala sobre pessoas. As outras medianas falam sobre coisas, mas a pessoa inteligente discute ideias. Então é necessário, como estou falando, se todo mundo está falando aqui de profissões, as profissões têm essa raiz comum, é buscar e inclinar aquilo que você faz para seu sustento, mas sobretudo para produzir bens ao seu redor. Aí sim, o seu talento, como disse Jesus, será bem usado e será recompensado. Muito obrigado. Pessoal, eu convido a vice-diretora Aline, que ela vai fazer o encerramento.